Olá, semeador! Seja muito bem-vindo à Sementeira. A Sementeira é uma ferramenta de discipulado que te entrega jogos, teatros e roteiros de lições completas para usar nas suas EBDs, pequenos grupos, cultos e todo tipo de reuniões da juventude, facilitando o processo de preparação da sua ministração e te permitindo mais tempo para interagir e se conectar com os seus liderados. A Sementeira te auxilia a semear nos corações dos seus alunos um conteúdo teologicamente profundo, mas contextualizado para a realidade dessa geração. Nessa aula, você vai aprender como utilizar o material e conteúdo de cada lição da Sementeira. As aulas são divididas em várias sessões que têm por objetivo extrair o máximo de interação e participação do aluno com o professor, com os colegas e com o tema. Antes de começar a sua aula, lembre sempre de preparar a sua sala e de receber os seus alunos com bastante animação e disposição. Pergunte se aconteceu alguma coisa na semana deles e realmente se preocupe em ouvir a resposta, porque isso vai criar conexão com eles. Você se lembra que quando você era criança ou adolescente, você gostava mais dos professores com que você tinha alguma coisa em comum ou que você se relacionava de alguma forma? É a mesma coisa, eles precisam se conectar, sentir que você realmente se importa com eles para que eles se disponham a ouvir e aprender de você. É importante também que você faça sempre uma oração pedindo ao Senhor para preparar os corações e para que todos sejam uma terra boa. Agora sim, vamos falar sobre as sessões da lição. Na primeira parte, você tem o texto base. Ele já está disponibilizado, porque como tem muitas versões NVT, NVI, NTLH, ARA, às vezes nós gostaríamos de frisar uma palavra. E se cada pessoa fosse pegar na sua versão diferente, isso não seria possível para o contexto que a gente quer trabalhar dentro da sala. Então nós já disponibilizamos para você. Mas você também pode se sentir à vontade para abrir a sua Bíblia e ler com os alunos normalmente. Quando você for estudar a sua aula, apesar do texto base estar no início, é importante que você escolha o momento certo de utilizá-lo. Por exemplo, na aula Criadores de Conteúdo, nós indicamos quando você deve utilizar o texto base. Lá no ponto de partida, você vai começar com algumas perguntas, vai fazer uma breve introdução, aí no momento indicado você vai ler o texto base e depois continuar a reflexão desse texto. É importante que você escolha o momento certo, porque às vezes se você fala no início da aula, faz várias perguntas ou faz uma dinâmica que está proposta, os alunos nem vão mais se lembrar do texto base. Então a nossa dica é, se está indicado, siga o que nós indicamos. Se não, você pode estudar e ver qual é o melhor momento para você apresentar esse texto base para os alunos. A segunda sessão disponível para você é o Olá Semeador. Essa sessão não é para utilizar com os alunos, ela é somente para você. É aqui que nós vamos te dar algum direcionamento, contar um testemunho, fazer alguma reflexão ou chamar a sua atenção para algo que você, como cristão maduro, consegue se relacionar. É importante também para você conseguir entender o objetivo geral da lição. O Vamos Descobrir traz as perguntas que queremos responder naquela lição e que nós queremos que no final da aula estejam claras nos corações dos nossos alunos. É a hora também da gente gerar curiosidade sobre o tema. Pessoal, olha o que a gente vai descobrir hoje. E aí você vai ler as perguntas. Geralmente nós temos de 2 a 3 perguntas. Você pode usar o Vamos Descobrir tanto no início da aula quanto também no final. No início, para gerar essa curiosidade, ou no final, depois de você ter feito Hora de Aprender, você pode dizer assim: pessoal, então faz a pergunta e deixa que eles respondam. E também faz a segunda pergunta e deixa que eles respondam. Meio como uma forma de resumir e garantir que eles entenderam o que você disse. O Você Sabia traz a etimologia, que é a origem, a definição ou conceito de alguma palavra importante que nós vamos estar trabalhando naquela lição. Muitas vezes, no ponto de partida, nós já te indicamos a hora de você utilizar essa sessão, mas caso não esteja indicado, fica a seu critério quando utilizar. Algumas vezes você não vai precisar ler essa sessão do Você Sabia. Por quê? O livro do aluno é diferente do livro do professor. Então, no ponto de partida, eles não têm todo o texto que você tem. Geralmente, eles têm alguma pergunta instigante ou alguma frase mais importante que eles precisam reter. Então, às vezes, algumas definições que você vai mencionar no ponto de partida
para o aluno, isso está no Você Sabia. Às vezes você não vai precisar, gente, vamos olhar para o Você Sabia? Porque você já vai estar dizendo isso no ponto de partida. Como nós queremos estimular a participação, é muito interessante que quando você for ler o Você Sabia, você peça aos alunos para eles poderem ler essa seção. Então, geralmente tem de 2 a 3 palavras, você pode pedir, fulano, lê essa, ciclano, lê essa, para vocês entenderem esse conceito juntos e para que não seja só um monólogo, você sempre falando e que eles sintam que eles estão participando na construção da aula. Nesse momento, eu quero te apresentar o que são as perguntas prompt. Prompt em inglês significa comando. Então, são algumas perguntas que nós vamos estar fazendo durante toda a aula, em várias sessões, que elas vão dar um comando para os nossos alunos. Elas vão instigá-los a responder ou a construir o pensamento que nós queremos. Dito isso, vamos falar sobre o ponto de partida. O ponto de partida geralmente sempre começa com uma pergunta prompt, uma pergunta instigante. Por exemplo, se todos os seus amigos fossem para uma festa e os seus pais não deixassem que você fosse, o que você ia fazer? E aí você vai deixar que eles respondam. Geralmente essas perguntas vêm para eles se relacionarem com o tema, para a gente colocar no contexto deles, trazer para uma situação da vida real e perguntar como eles agiriam nessa situação. O ponto de partida também é o momento em que nós vamos mostrar um problema, pontuar um mito, trazer uma curiosidade ou questionar qual o olhar bíblico para uma situação. Porque nós vamos começar com essas perguntas prompt, é importante que você deixe os seus alunos à vontade. Por exemplo, na aula Bom de Briga, nós perguntamos para eles: e aí, vocês são bom de briga? Se alguém chegar para você e quiser te peitar na rua, o que você faria? Se alguém disser, te pego na saída, como você agiria? Então você precisa fazer essas perguntas de forma leve, para que eles digam como eles realmente agiriam e geralmente eu batia, eu chamava meus amigos, eu fazia. E depois deles se sentirem à vontade, aí a gente vai trazer a correção bíblica. Mas esse é o momento de você fazer as perguntas de uma forma leve, de uma forma que eles se sintam à vontade. E pensam, eu quero contar todos os meus segredos, porque o professor não falou como se fosse uma coisa ruim. Não fale com uma entonação, por exemplo, vocês são bons de briga? Se alguém falar que vocês que vai peitar na rua, o que vocês vão fazer? Não, fale de uma forma que eles se sintam à vontade para contar todos os erros deles. Depois do ponto de partida, nós temos opções de algumas sessões que vêm. A história imersiva é uma dessas sessões. O nosso objetivo é colocar os alunos dentro da cena e propor uma aplicação para a vida deles. Dentro da história imersiva, nós temos 2 opções. O primeiro é o Tá na Bíblia. É literalmente uma história bíblica que nós trazemos para dentro da aula para que eles possam se ver nos personagens e depois tirar as próprias conclusões. A segunda opção é o Expandindo as Escrituras. Há algum conselho, algum princípio que está na Bíblia, mas nós usamos ou um texto de um blog, um testemunho, alguma experiência pessoal que alguém contou, uma fábula, que vai também fazer com que eles entrem naquela história e que eles tirem as próprias conclusões. Uma segunda opção do Expandindo as Escrituras é, sem ser uma história escrita, ser em vídeo. Então, às vezes, nós usamos algum vídeo do YouTube para que eles possam escutar uma história também. Nós queremos que a nossa aula seja o mais interativa possível. Então, os alunos, eles gostam de participar, eles gostam de ler. Dê a opção que eles participem dessa hora da leitura. Você pode começar se você quiser, ou você pode organizar. Seja aleatório ou de uma forma de começar da esquerda para a direita e vice-versa. Você pode dizer, fulano lê um pouquinho, você diz obrigada. Ciclano lê um pouquinho, você diz obrigada. Lembra de incentivá-los a colocar entonação na história e a se divertir com os personagens e com o que está sendo dito. Se caso você opte, não, vai ter muita bagunça, deixa que eu mesma leia, leia com entonação, para que os seus alunos se sintam na história. Depois do momento de história, nós vamos trazer eles para o conversa. Esse é o nosso momento de debate, onde eles vão poder dizer se eles se identificam ou não com a história, se eles concordam ou não com a atitude dos personagens. É a hora que eles vão confessar algo e compartilhar alguma dor ou dificuldade. É muito importante que a gente não julgue, apesar de que nós gostaríamos que eles dessem todas as respostas cristocêntricas, essa não é a realidade e eles estão na aula para eles poderem aprender.
Por exemplo, na aula de Slide, nós mostramos para eles 2 personagens que são cristãos assim como eles, com a igreja assim como eles, mas que eles têm dificuldade no uso das redes sociais. Eles têm um comportamento que não condiz com o que a palavra quer deles. E por isso, nós utilizamos situações reais que eles passam, likes, curtidas, compartilhamentos que eles realmente fazem. E muitas vezes, nesse momento, os alunos confessam que eles também passam por isso, que eles também curtem coisas que eles não deveriam, veem coisas que eles não deveriam. Então esse é o momento para você deixar eles à vontade e realmente estimular, deixar que eles interajam uns com os outros e falam: fulano, o seu amigo falou que faz isso e você também faz, deixar que eles conversem com os outros, que eles riam. E eles vão dizer: eu faço mais no TikTok, eu faço mais no Instagram, eu nem gosto disso. É a hora de você se conectar com os seus alunos e deixar eles bem à vontade para compensar os seus pecados e eventualmente serem curados. O Hora de Aprender é a parte mais importante da nossa aula. Agora que eles já viram e reconheceram que tem um problema aí, é a hora de você trazer a solução. É a hora da exposição da palavra. Você pode aplicar de 2 maneiras. Da forma que está lá. Você vai ler o título, vai ler um versículo, você pode pedir que eles abram a Bíblia ou você mesmo lê esse versículo e depois você vai ir ministrando tudo que está lá no texto. Uma segunda forma seria pedir que eles, no livro do aluno, leiam o título e o resuminho que eles têm e aí você acrescenta as informações. O livro do aluno é diferente do seu. Você tem todo o tópico completo. Eles têm somente um resumo ou uma frase mais importante que eles precisam reter. Então, também é uma forma dinâmica de você apresentar, pedindo que eles leiam a frasezinha resumida deles e aí você constrói um pensamento a partir daquilo que eles disseram, que eles leram. Aqui no Hora de Aprender é muito importante que você tenha estudado a sua aula e que você tenha manejo do material para que você não tenha que se debruçar o tempo todo e ficar literalmente lendo. Acredite que o Espírito Santo vai te guiar na parte mais importante que você deve frisar. Você vai se lembrar do que é importante para você frisar com aqueles alunos e com aquela turma. Mas também, se você precisar dar uma olhada, não deixe de falar coisas importantes por causa disso. Também é legal que você que conhece os seus alunos dê exemplos de situações que você sabe que aconteceram com eles. Por exemplo, nas aulas do módulo Influencer Celestial, meus alunos eles sempre me contam alguma coisinha que aconteceu. Então, quando eu estou ministrando essa parte de exposição da palavra, eu falo assim: nossa, fulano, você não falou que tinha acontecido isso, isso e isso com você? E a pessoa já responde e você continua fazendo essa exposição conectada com a realidade deles. Se eles também quiserem interromper esse momento e dar um exemplo, aceite isso, porque é muito importante que eles participem dessa construção de pensamento. E falando nisso, é muito interessante, se você tiver domínio do conteúdo, que você não ministre tudo, mas algumas coisas importantes você pode, em vez de afirmar, fazer em formato de pergunta, para que eles cheguem à própria conclusão. Você está ministrando o conteúdo da mesma forma, só que ao fazer a pergunta, eles vão estar refletindo, eles vão estar sentindo, participei da aula, eles vão estar sentindo, peraí, fui eu que pensei nisso, eu concordo com isso. A próxima sessão que nós vamos falar é o ação. Ação é a nossa hora da dinâmica, é a hora deles colocarem a mão na massa, deles colocarem em prática o que eles aprenderam e deles terem participação ativa no conteúdo que está sendo trabalhado. O ação pode vir em 2 momentos. Se ele vem antes, o objetivo é gerar curiosidade e já começar a ensinar parte desse conteúdo. Se ele vem depois, o objetivo é fixar o conteúdo já aprendido. O Vamos Praticar é a nossa sessão de exercício. Serve para os seus alunos que não são somente sinestésicos e visuais, mas para todos, porque é a hora de aplicar, reforçar e praticar as verdades bíblicas. Eles também servem para fixar essas verdades como dever de casa. Se você tiver um combinado com esses alunos, um sistema de gestão de pontos que eles realmente te respondem e participam disso, é interessante você enviar como dever de casa também, porque vai ser mais uma oportunidade para o Espírito Santo trabalhar aquele tema. Sem contar que eles esquecem de tudo. Então, quando eles forem fazer o dever de casa, eles vão relembrar aquilo que vocês conversaram e o Espírito Santo vai ministrar mais uma vez aquele tema. Talvez você pode perguntar: eu preciso usar todas as sessões em todas as aulas? Não.
Você pode sentir tanto a sua turma quanto a instrução do Espírito Santo. Muitas vezes já aconteceu de semeadores nos informarem que quando eles estavam ali na história e foram para a sessão de debate, os alunos desenvolveram tanto e fluíram tanto que eles não quiseram cortar aquele momento. Eles quiseram simplesmente continuar e deixar o Espírito Santo fluindo naquilo. Então não pense, eu planejei isso, eu preciso fazer tudo. Se os seus alunos, na hora da dinâmica, eles estão participativos e eles estão interagindo e você sentir do Espírito Santo que você deve passar mais tempo ali naquele momento, fique à vontade. Se você sentir que o Hora de Aprender tem muitos pontos, muito conteúdo, porque realmente é um conteúdo denso, é um conteúdo profundo, para que você internalize e consiga passar isso para os seus alunos, pode se sentir à vontade e pode falar a parte mais importante que cabe para a realidade daqueles alunos. Então sinta a sua turma e sinta o Espírito Santo. Geralmente nós gostamos sempre de dar a aula completa, porque tudo ali tem um propósito. Mas se acontecer alguma situação pontual, alguma situação específica, sinta-se à vontade, na liberdade e flexibilidade. Se você tiver qualquer dúvida sobre a aplicação do material e do conteúdo, pode nos chamar no WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Boa semeadura! Você precisa de um material bíblico que fale a linguagem da juventude? Procura um conteúdo para ministrar de forma interativa? Deseja aplicar a Bíblia no contexto e realidade dos jovens e adolescentes? Conheça a Sementeira, uma ferramenta completa para o discipulado da sua juventude. Tenha lições bíblicas e recursos adicionais prontos para uso, poupando seu tempo valioso na preparação. Atenda às necessidades e interesses específicos da juventude, mantendo-os engajados e entusiasmados. Ofereça experiências enriquecedoras e alinhadas com os princípios cristãos. Cada lição inclui texto base, perguntas prompt, definição e etimologia, introdução ao tema, desenvolvimento do tópico, histórias imersivas e também sessão de debate, dinâmicas e atividades escritas. Como bônus, você terá acesso a vídeos de orientação prática, jogos bíblicos exclusivos e também peças de teatro e esquetes. Veja os testemunhos dos nossos semeadores. Fale a linguagem dessa geração e produza transformação com um discipulado contextualizado. Desperte o potencial dos seus alunos e prepare-os para uma vida de fé, serviço e propósito. Frutos: teologicamente profundo e didaticamente simples.